A gente vai continuar. Antes de continuar, eu queria mostrar esse livro aqui, que é um dicionário que a gente trabalha com os termos do Freud. Eu disse que o Freud era muito culto, eu disse isso a partir do próprio Lacan, que fala da cultura do Freud. Existe um dicionário importante que é comentando, é Luiz Hans, comentado do alemão de Freud, tá? Ele é editado pela Imago. Vale a pena vocês, se tiverem interesse no Freud, terem esse seminário. Bom, é o seguinte, agora a gente vai para o parágrafo 47 da terceira parte de função e campo da fala da linguagem psicanálise. Continuando Lacan, outro sim, quer dizer, por outro lado, se a mensagem da modalidade aqui descrita determina a ação dos sócios, sócios em latim quer dizer membro, na verdade, não deixa de ser membro mesmo, porque é a abelha coletora, aquela é a que vai primeiro. Ela vai procurar onde tem um butim, e ela é quem faz o sinal, ou em 8 ou em rodinha, para avisar que está a menos de 100 metros ou a mais de 100 metros, né? De acordo com a descoberta daquele senhor que eu já falei para vocês, que era um homem destacadíssimo na entomologia, no estudo dos insetos, especialmente no estudo da abelha, né? Era um etologista, né? A gente já falou dele no parágrafo 46 ou 45, por aí. Bom, enfim, não, foi no 44, 45, por aí. Agora, a gente está discutindo a questão da linguagem, linguagem signo, porque o Lacan vai inverter a posição no signo, diferente do sossego, vou botar o significante em cima. Então ele continua se explicando, por isso que ele passa pelas abelhas e ele vai dar continuidade. Então, outro sim, quer dizer, por outro lado, se a mensagem da modalidade aqui descrita determina a ação dos sócios, aquela linguagem que ele pergunta, mas será isso uma linguagem? Porque o homem escreve um livro dizendo que abelhas, a visão delas, os sentidos químicos e as sensações químicas e a linguagem das abelhas, né? Então ele pergunta, mas será isso uma linguagem, né? Sim, se a gente tomar como linguagem signo, sim, por causa da restrição. Aí ele diz, outro sim, se a mensagem da modalidade aqui descrita determina a ação dos sócios, desse membro, o primeiro que vai lá, jamais é retransmitida por ele. Que é essa abelha que foi lá e avisou, e aí as outras vão atrás fazendo a mesma dança, ela não pode chegar e contar para a amiga dela que, olha, imagina que encontrei um butinho anteontem, então, não vai. É um limite. E isso quer dizer que continua presa à sua função de retransmissora da ação. Está presa essa função, da qual nenhum sujeito a isola como símbolo da comunicação em si. Aí ele vai fazer uma nota, que é a nota 49, para usar o movimento disso. Olha como é que o Lacan bota a gente para entrar no mundo da cultura de qualquer maneira. Ele vai falar de um dicionário que em francês se chama Littré, é o apelido dele, porque o editor se chamava Littré. O nome do dicionário é Dictionnaire de la langue française. O autor se chama Émile, como Lacan era Jacques-Marie Émile Lacan, esse senhor se chama Émile Maximilien Paul Littré. Esse senhor, é interessante que ele era um lexicógrafo, ele estudava o léxico, né? A gente já viu o que é léxico.
o dicionário, né, as palavras da língua, e ele nasceu exatamente um século antes do Lacan. Ele é de 1º de fevereiro de 1801. Lacan é de março de 1901. Quer dizer, é um século depois. E ele morreu em 2 de junho de 1881. Lacan morreu em setembro de 1981. Os dois chamavam Émile e eles têm uma diferença de 100 anos. Bom, o Littré é o nome do dicionário, é o nome vulgar desse dicionário, o usual. Todo mundo vai ao Littré. A gente aqui também tem um nome de dicionário que a gente usava, só que agora todo mundo vai para o Dício. Eu, por exemplo, vou para o Dício, que é mais fácil, porque até vocês podem ter acesso. Se eu resolver usar um dicionário que não está acessível para vocês, não dá. Isso eu disse logo no começo, que o dicionário que eu ia usar era o Dício. Então, Lacan diz na nota 49, isso é para uso de quem ainda possa entendê-lo depois de ter ido buscar no Littré a justificação de uma teoria que faz da fala uma ação ao lado, pela tradução que ele efetivamente fornece do grego parabolê. Não é parabolê, tá? É parabolé. Por quê? Porque quando, em francês, e aqui em francês está com acento circunflexo, ou em grego aparece acento circunflexo, a gente pronuncia acento agudo. Então, é parabolé. Quando você vai procurar a palavra parábola. Mas, por que não ação para? Então, ele vai pegar a palavra parábola lá no Littré, e o Littré só fala como se fosse ação ao lado. A gente vai ver as definições. E aí continua Lacan, sem ter observado ali, ao mesmo tempo, que se essa palavra, parábola, designa o que quer dizer, é em razão de um sermonário, quer dizer, de um conjunto de sermões, como se fosse um dicionário de sermões, fazer um conjunto de sermões, que a palavra verbo, vocês lembram da igreja? No início era o verbo, e o verbo se fez carne. Reserva, desde o século X, ao Logos encarnado, ou seja, ao Cristo. E o Cristo, Jesus Cristo, falava por parábolas. Isso a gente sabe, a parábola do semente de mostarda, a parábola, era a maneira que ele tinha. Então, a definição que o Littré dá é parecida com a do Dício. O que ele vai dizer? Que é uma comparação desenvolvida em uma história curta, cujos elementos são eventos e fatos da vida cotidiana e no qual se ilustra uma verdade moral ou espiritual. Era nesse sentido que o Jesus Cristo, que ele chama de o Logos encarnado, né? Acho que é isso que ele fala, o Logos encarnado, falava. Mas, na geometria, o Dício é mais completo que o Littré. Parábola é curva, plana, com os dois pontos estando igualmente distantes de um ponto fixo, foco, de uma reta fixa, diretriz. E eles vão fazer a bolinha de escrever a parábola, porque bolon, parabolon, bolon é bola. O que acontece? As abelhas têm a colmeia aqui, então elas vão descobrir se elas andam em 8, né, se elas
abanam em 8, fazem aquela wagging dance, como o Lacan chama, que na verdade é uma dança de abano, se você traduzir a palavra wagging, mas ele trabalha por causa do 8, é porque está a mais de 100 metros da colmeia ou butim, quer dizer, por onde ele vai, é o ponto onde ele vai colher o pólen. E em roda, um outro ponto, onde é que ele vai colher os constituintes para fazer a cera, né? Que é uma parte açucarada, né? Uns bolos de cera que ele precisa fazer. Então, aí o Lacan critica o Littré, porque o Littré não usa essa definição da geometria. E o que o Lacan está precisando é da definição da geometria, da palavra parábola, que ele, Lacan, conhecia, porque Lacan conhecia geometria, conhecia matemática, conhecia essas coisas todas. Então, esse parágrafo tem utilidade? Tem sim, para a gente aprender, pelo menos cultura. Agora, Lacan aqui, ele tem umas coisas que ele acrescenta em termos de cultura para as pessoas. Lacan, Ulisses Viana Filho, com quem eu convivi bastante tempo, nós nos tornamos amigos, ele disse que Henri sugeriu ele de assistir os seminários do Lacan, uma época que ele teve na França. Mas Lacan, no início, eram poucas pessoas que frequentavam o seminário do Lacan. Lacan não era tão compreendido no início, quanto ele veio a ser muito solicitado mais tarde. E o Ulisses achou aquilo. Ele ainda brincava comigo quando eu comecei a entrar no campo freudiano. Ele me deu um livro de presente e botou Lacan. Lá quando? Porque ele achava que era bobagem. Era um psiquiatra tradicional, muito interessante, mas da psiquiatria social. Ele era um aristocrata, uma pessoa, uma joia. Mas ele achava o Lacan era aquele correio que tinha mandado ele ir lá. Chegou lá, não tinha muita gente. O Lacan custou muito para ser a pessoa que ele veio a ser. É importante dizer isso. Ele teve que fazer um esforço enorme para chamar as pessoas para ouvirem um homem culto falando. Foi muito grande o esforço. E para ser compreendido, que ele era psiquiatra, mas ele entendia muito de muitas outras coisas. Tinha uma cultura absurda. Ele se achou naquela época, ele também era moço, isso era de 1913, não achou nenhuma graça e ver Lacan. Achou pouca gente, não achou graça. Depois que ele veio comigo que eu tinha razão, afinal era interessante Lacan, né? Mas ele teria tido essa oportunidade de ter estudado com Lacan quando ele esteve na França. Mas ele conhecia Henri. Enfim, por causa dessas dificuldades, o Lacan estende muito, ele obriga você a ler muita coisa. Por isso que as pessoas gostam de falar lacanês, é mais fácil. Mas aí não sabem o que o homem está falando, não entendem a sustentação do que ele está fazendo. Por favor, faça um esforcinho, não custa nada, é legal, posso garantir para vocês.